Hoje, além de tudo, é a nossa Santa Ceia, mas eu quero trazer uma mensagem ao seu coração. Eu quero trazer sobre um tema, diga comigo, pedir, buscar e bater. Meus irmãos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nós entendemos o Evangelho muito errado. Porque todos nós entendemos o Evangelho de resultado, e sim, o Evangelho tem resultado. O Evangelho muda a vida das pessoas, o Evangelho prospera, o Evangelho abençoa, o Evangelho muda casamento, o Evangelho muda situações sentimental, familiar, ele muda tudo. Mas sobretudo o Evangelho não se trata apenas de mudar as nossas circunstâncias, mas se trata do nosso momento com Deus. Você vem para um culto como esse, talvez você aqui veio com um propósito de alcançar algo que está faltando para você. Talvez você veio lutar por alguma coisa, e não está errado isso em momento algum. Talvez você está desempregado ou precisa de um emprego, talvez você está com um problema no casamento e veio resolver, buscar de Deus. Talvez você está com um problema familiar, emocional, um problema de saúde, e não é errado fazer isso. Mas o Evangelho é além. Se trata do que você vai viver esse momento aqui com Ele. No momento do louvor, você viveu experiência aqui com Ele. E nós estamos num culto hoje que nunca mais será igual. Esse momento nunca mais se repete. Pode ser melhor, igual não. Porque nós precisamos entender que eu estou aqui diante de Deus. O que eu vou fazer agora? Eu estou aqui nesse momento único da minha vida. É um momento ímpar da minha vida. Cada dia que passa é um dia menos que a gente tem na terra. Cada dia é um dia menos, cada minuto é um minuto a menos, para a gente poder pensar e dizer o que é que eu estou fazendo com as minhas horas, com os meus dias, com os meus meses e com os meus anos. E o momento que você está aqui é um momento de você se entregar e sentir essa essência da adoração, a presença dEle que nesse momento está nesse lugar. Que você possa fazer esse momento um momento inesquecível da sua vida. Que as circunstâncias não prendam os seus pensamentos, mas que a entrega seja total. Que as suas necessidades não sejam maior do que o momento que nós estivemos aqui com Ele. Que a nossa necessidade não pode ser maior do que a presença dEle. Porque quando a gente às vezes vem para a igreja, a gente dá mais atenção à necessidade do que à presença. Ele atende a sua necessidade, mas você perde o principal, a presença. Por isso que a Bíblia diz, diga-me onde está o teu tesouro, porque lá vai estar o teu coração. Esse momento é um momento único na sua vida, nunca mais vai ter outro igual. Essas horas que você passou aqui, ou vai estar passando aqui, não terá outras horas iguais a essa. Pode ter melhor, mas igual não. Por isso Jesus nos ensina, na parábola do amigo importuno, sobre como chegar diante do Pai, chegar diante dEle. Porque quando fala de pedir, Jesus está ensinando a pedir ao Pai. Quando fala em bater, em buscar, fala de buscar do Pai. E quando fala de bater na porta do Pai. Em Lucas, no capítulo 11, no versículo 5, ele conta essa parábola do amigo importuno. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos de vocês começaram a orar por algo e desistiram? Quantos de vocês apresentavam algo a Deus e desistiu? Parou de orar, desistiu de orar, porque o resultado não chegou, porque ainda não alcançou, e você simplesmente desistiu. E Jesus está ensinando a gente aqui, e nós vamos aprender aqui, Lucas 11, a partir do versículo 5. Quem for achando na sua Bíblia, dê glória a Deus. Marque a sua Bíblia, risque a sua Bíblia. Uma Bíblia marcada, riscada, é sinal que você passou por aí. Amém? Diz assim: e acrescentou-lhe Jesus: imaginai que um de vós vos tenha um amigo e que precisasse recorrer a ele à meia-noite.
e lhe peça: amigo, empresta-me 3 pães. Para a gente isso é esquisito, né? Porque talvez você vai dizer: eu jamais ia na casa de um amigo, meia-noite, pedir pão. Você hoje tem várias opções. Você tem pizza, você tem esfirra, você tem massas, você tem um monte de coisa. Mas naquela época a comida de um pobre era pão e água. A casa que tinha pão era uma casa farta. Então hoje a gente olha porque estamos numa outra realidade. Naquela época só tinha trigo, e o trigo para fazer o pão. E quem tinha esse trigo para fazer esse pão era uma pessoa que poderia se considerar uma pessoa próspera, porque tinham que comer, tinham de que vestir, tinham de dormir. A nossa realidade é infinitamente maior do que a realidade desse povo aqui. Naquela época as pessoas sobreviviam, eles apenas trabalhavam para comer, trabalhavam para se alimentar, dormir, trabalhar de novo. Era essa a vida. Poucos eram abastados, a grande maioria tinha grande necessidade. E quando fala na questão, você vê, me empresta um pão, porque ele iria devolver, porque era necessidade, era o pão de cada dia. Por isso que no Pai Nosso tem o pão de cada dia, porque era a maior necessidade deles, o pão. Então por isso que a gente às vezes quer entender, porque é uma realidade, é uma outra realidade. Você chega em casa hoje, tem um biscoito, tem pão, tem sei lá, uma janta, uma comida francesa, um reston de ontem, né? Um reston do almoço. Então aqui é outra realidade. Então à meia-noite, naquela época, meia-noite a pessoa estava no 3º ou no 4º sono. Ia dormir quando o sol se pôs, era o horário deles dormirem, não ficava transitando na rua. E aí Jesus diz que ele chegou na casa de um amigo, pedindo, porque recebeu um outro amigo, meia-noite, chegou na sua casa e ele não tinha o que oferecer. Aí ele falou: não tenho nada, vou recorrer a um amigo, eu estou em necessidade agora, vou recorrer a um amigo. Aí ele diz assim: porque um amigo meu acaba de chegar de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro da casa, Jesus falando, lhe responda: não me incomodes, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar-te o que me pedes. Eu vos afirmo, Jesus falando, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da insistência se levantará e lhe dará tudo o que lhe precisar. Por causa da insistência, não por ser amigo, mas por causa da insistência. Aí ele continua dizendo aqui: portanto vos asseguro, pedi e vos será, buscai e encontrareis, batei e a porta será para vós. Pedir, buscar e bater. Diga comigo: pedir, buscar e bater. Vamos continuar o texto, que diz assim: pois todo o que pede e o que busca e a quem bate, qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, apesar de serdes maus, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Aqui ele está falando da questão da insistência. Jesus está colocando que é por insistência. Ele diz assim: pedi e dá-se-vos-á. Agora a pergunta que eu faço: quantas vezes você pediu e não recebeu?
Quantas coisas você já orou e não recebeu? A Bíblia está em contradição? Não. Precisamos entender que aqui está se pedindo ao Pai. Por exemplo, existe um menino que tudo que vê pede, não é assim? Tem menino que é pidão por natureza. Quando você leva seu filho, por exemplo, ele está numa fase que quando você leva numa loja de brinquedo, ele quer tudo. Pai, eu quero, pai, eu quero, pai, eu quero. O que é que você fala? Não. Não. Quando seu filho vê uma comida e pede, você fala, opa, agora não. Não é hora disso. Você imagina você pegar o seu filho 6 horas da manhã e levar ele numa consulta médica e passar numa padaria para comprar qualquer coisa e de repente ele vê um doce e dizer, mãe, eu quero. Você vai dar? Não, porque não é o momento certo. Aqui está se referindo a Deus como Pai. E muitas vezes pedimos no momento errado. Pedimos, Ele está dizendo, peça, insista. Porém, Deus sabe o momento certo. É no momento certo que as coisas vão acontecer. Por isso que a Bíblia diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pediu certo na hora errada. E quando aquele que pede, recebe. Mas a Bíblia está ensinando aqui a pedir com insistência. A insistir naquilo. E quando você pede algo a Deus, preste atenção, diga comigo, quando eu peço algo a Deus, primeiro Ele me prepara, para depois me dar. Deixa eu explicar uma coisa para você, irmão. Deus não atende a sua necessidade. Diga, Deus não atende a minha necessidade. Ele atende a minha fé. Porque mais necessitado do que você tem muita gente. A questão é a sua fé. Quando alguém era curado, o que ele dizia? A tua fé? Quando alguém recebia algo, ele dizia o que? A tua fé? Então foi a fé. A fé é o resultado da resposta de Deus, não a sua necessidade. Eu quero que você entenda isso, é aplicar a fé. Eu estou pedindo, pastor, estou continuando pedindo, e Deus vai te preparando, Deus vai te moldando, Deus vai te preparando para receber aquilo que Ele tem. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Você está aí, meu irmão? A palavra pedir é um ato que revela fé e desejo, que pode ter grande poder, como Tiago diz, pedir e não recebeis, porque pedi mal, porque pedi para um outro propósito. Aí se você tem por exemplo, para a gente entender aqui, em João 15, 7, diz algo que se a gente não tiver entendimento, a gente pensa que é dessa forma literal. Diz assim, se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo. João 14, 7, se eu não me engano. Se permaneceis, aqui, é João 15, 7, é isso mesmo. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que? E vos será? Pode pedir o que você deseja, mas aí tem um porém. Se você estiver, duas pessoas entenderam. Se você estiver, agora quem está nele vai pedir qualquer coisa? Quem está nele vai pedir por orgulho, por contenda, por vaidade. Quem está nele vai saber pedir. É por isso que a gente precisa entender, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, você pode pedir o que você, porque o que você quiser vai fazer sentido. Deus não atende pedido sem sentido. Uma vez uma mulher chegou para mim pedindo uma oração e disse, pastor, ore por mim. Eu terminei o culto, uma mulher chegou, entrou na igreja desesperada, falou, ore por mim. Eu falei, o que é que foi? Eu quero meu marido de volta. Eu falei, ele foi embora, minha filha? Foi, pastor. Ele foi embora e agora está com outra. Eu falei, é mesmo? Vamos orar, né? Mas eu, aqui dentro de mim, falei, tem alguma coisa errada aqui. Eu orei para aquela mulher e tinha um rapaz assim, falei, vem cá, você conhece essa mulher aí?
Eu orei por ela, mas tem alguma coisa que não está batendo. Ele disse, eu sei quem é, pastor. Essa mulher aí, pastor, deixa eu te contar. O cara se separou da esposa para ficar com ela. Aí o cara cansou. O encantamento acabou. E ele retornou para casa. E agora ela está dizendo que aquele marido era dela. E queria de volta. E ela estava com aquilo na cabeça. Você acha que Deus vai atender um pedido desse? Ali, meu irmão, pode ser 300 pastores orando. Jejum de 50 dias. Mas Deus não vai deixar, porque esse pedido não faz sentido. É contra a palavra de Deus. Por isso que eu preciso saber pedir. Eu preciso saber o que eu estou pedindo a Deus. Por isso que as palavras dele em mim e eu nele faz todo o sentido e terá resultado. Quanto mais rápido as palavras estiverem em mim e mais rápido eu estiver nele, mais rápido será a resposta. Quer adiantar a resposta de Deus? Esteja nele e ele em vós. Quer acelerar o teu pedido? Esteja em Deus e Deus em você. Você está aí, irmão? Você veio hoje? A palavra buscar é esforçar. A gente tem mania de só pedir e dizer, Deus, faz isso, mas depois não faz mais nada. Por exemplo, o cara quer um emprego, mas não busca, entregando currículo. Quer melhorar o casamento, Deus muda minha mulher, mas o miserável não muda. Deus muda meu marido, mas a mulher não muda. Buscar é você fazer alguma coisa em direção àquilo que você está pedindo. Diga, buscar é fazer algo em direção ao que eu estou pedindo. Então, se você quer algo, quer uma mudança, está orando por alguma coisa, você precisa fazer algo em direção àquilo. Isso chama-se buscar, é se esforçar em direção àquilo. Eu já contei aqui que uma vez uma mulher chegou para mim e disse, pastor, eu e meu marido, a gente tem desejo de ter filho, mas a gente não consegue. Eu não consigo engravidar, pastor. Toda vez que eu engravido, eu perco o bebê. Não consigo, a gente quer tanto esse menino. Eu falei, o que você quer mesmo, minha filha? Ela falou, quero. Eu falei, vá numa loja e compre uma roupa para esse menino. É mesmo, vá numa loja e compre uma roupa para ele. E depois você vai vir e eu vou orar. Ela foi na loja, comprou a roupa. Eu orei por ela. No final da oração eu disse, você está grávida. Meu irmão, olha que loucura. Se você não tem certeza, como é que você fala uma coisa dessa, né? Mas eu tinha certeza, eu falei, você está grávida. Ela foi fazer o exame e estava com o resultado, pastor, estou grávida. Ganhou o neném, levou na igreja, apresentei ao Senhor e nunca mais ouvi ela de novo. Nunca mais ouvi aquela mulher de novo. Nem ela, nem o marido. Há um ano atrás eu encontrei com ele na rua, falou, ô pastor, eu vou lá, viu? Eu falei, amém. Deus responde. Agora, a pergunta que eu faço, ela teve o filho que tanto queria, realizou o sonho, mas longe de Deus o que adianta? Não adianta você realizar os seus sonhos longe de Deus. Não adianta você adquirir aquilo que você tanto quer, mas longe do Senhor. Você precisa aprender a buscar. Agora, buscar aonde? Aqui está se tratando, quando ele fala assim, ó, quando ele diz assim, se o teu filho te pedir pão, se o teu filho te pedir um peixe, se você sabe dar o que é bom para o seu filho, quanto mais o teu pai. Então está falando de gente ir em direção ao pai. Quando você entender que você vai buscar do seu pai, tudo muda. Quando você entender que você está falando com o seu pai, tudo faz sentido. Quando você entende que quando você dobra o joelho, você está diante do seu pai. Quando você entende que você fecha os olhos, você está diante do seu pai. E ele disse, nós, pais terrenos, homens falhos, maus, sabemos dar o melhor para os nossos filhos. Imagina Deus, que pode tudo, tem tudo, nada é impossível para Ele.
Por isso que eu tenho que entender, que eu tenho que saber pedir e me esforçar. Eu tenho que me esforçar para buscar. Como é que eu faço isso? Me preparando para receber, tendo certeza que aquilo virá, tendo certeza que Deus fará algo em direção. Eu preciso aprender a preparar o ambiente do milagre. Eu preciso gerar na minha vida o ambiente do milagre. Eu preciso entender que muitas vezes, antes dos milagres acontecerem, as coisas pioram. Por quê? Porque você não vai ver saída humana, você só vai ver saída divina. Só pode vir dos céus. Enquanto tiver recurso humano, Deus não age. Porque se Ele agir, você vai achar que foi algo que você fez. Mas quando não tem mais recurso nenhum, aí entra o de Deus. Todo milagre, Deus prepara um ambiente. Olha Lázaro. Foram buscar, o teu amigo Lázaro está morrendo. O que é que ele fez? Esperou Lázaro o quê? Morrer. Porque se ele vai lá e cura Lázaro, Maria pode dizer, não, isso aí foi uma folha que eu fiz aqui, um chá que eu dei para ele e melhorou. Se ele vai lá e cura Lázaro, ia dizer que foi algum tipo de remédio que alguém deu antes de Jesus chegar. Mas ele deixou Lázaro morrer, para ter certeza que veio dele. Então eu quero que você entenda que muitas vezes, antes de Deus fazer um milagre, vai piorar um pouquinho. Pastor, eu estou orando e a coisa está piorando. Então o milagre está chegando. Fala, irmão, o milagre está chegando. Às vezes você ora e fala, não estou vendo saída. Alguém me ensinou uma certa vez, disse, quando você chegar diante da encruzilhada e não saber o caminho que você deve tomar, tome o caminho por alto. Ore, busque, entregue a Ele. Buscar, bater, buscar, pedir e buscar. Buscar diante de Deus, ser incessante. Ele disse, olha, o amigo não se levantou porque era amigo, mas se levantou justamente porque estava insistindo. Deus quer que você insista. Em outras palavras, Deus está dizendo, insista comigo. Continue insistindo, eu quero saber até onde você vai por isso. Até onde você vai por esse propósito? Até onde você vai por aquilo que você realmente quer? Porque quanto mais difícil é de alcançar, mais você vai valorizar. Dá uma olhada no brinquedo que tu deu para o teu filho, agora, dia 24 de dezembro. Se tu deu um carrinho, vê se está faltando um pneu. Tu deu uma boneca, vê se está faltando um pedaço de cabelo ou um braço. Por que eles não valorizam? Simplesmente chegou para eles. Mas quando é uma coisa que você peleja, você só vai valorizar aquilo que você gerar. Diga, só valorizamos aquilo que geramos. É por isso que precisamos buscar. Buscar. Primeiro eu peço a Deus, depois eu vou fazer algo em direção àquilo que eu quero. As coisas não são assim. Deus, eu quero isso. Deus não é o gênio da lâmpada. Só dá uma esfregadinha, faça 3 pedidos. Não. Ele vai te ensinar. Ele é pai. Pai ensina. Você está aí, irmão? Você veio hoje? Você está entendendo isso? Olha o que diz Hebreus 11:6 sobre a questão de buscar. Deus, Ele é galardoador, Ele é premiador, Ele sempre tem algo para quem busca. Hebreus 11:6 diz assim, olha, em verdade, sem fé é impossível agradar, portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, intimidade, se aproxima, é indispensável crer que Ele é real. Você tem certeza para quem você está pedindo. Você sabe para quem você está pedindo. E que recompensa todos quantos se consagram a Ele. Em outra tradução, todos que o buscam. Haverá recompensa para quem busca. Haverá recompensa para quem busca Ele. Estar nele.
Você está aí, irmão? É isso que a gente precisa entender. Pedir, tem que saber para quem está pedindo e o que está pedindo. Bater é se esforçar por algo. É sair da sua... Esse homem aqui, ele saiu da sua casa, foi até a casa de um amigo, para conseguir algo para outro amigo. Ele se esforçou. Ele não ficou lá e disse: menino, vai lá, chama fulano, manda fulano. Não, ele mesmo foi. Ele mesmo saiu da sua casa. Ele foi lá bater na casa daquele homem. Mesmo aquela pessoa não querendo: não posso, estou dormindo, a porta já está fechada. Mas ele insistiu: eu estou com um amigo aqui, eu não tenho nada para dar para ele. Ele estava em uma grande necessidade. E aquela necessidade faz ele sair do seu comodismo. Deus muitas vezes permite uma grande necessidade para que você saia da área de comodismo, para que você não fique sempre esperando. Você pensa que a oração sem ação não tem efeito. Orar é falar, a ação representa a minha fé. A minha oração precisa ter um efeito, porque eu preciso buscar. Buscar representa a fé que eu tenho naquilo que eu estou pedindo. Diga: buscar representa a fé que eu tenho naquilo que eu estou pedindo. A gente precisa andar em direção daquilo que você está pedindo. Isso aqui é buscar. Você está aí, irmão? Você está entendendo isso? É necessário a gente entender isso. Agora você só ora e não faz nada em direção àquilo que você está orando, está pedindo a Deus. A gente precisa entender. E Jesus está dizendo aqui uma sequência de coisas: pedir, buscar e bater. E bater, biblicamente falando, é agir com fé. Diga: bater é agir com fé. Quando eu estou agindo com fé, eu estou batendo na porta de quem? Na porta do meu Pai. A gente viu em Hebreus 11 que diz que sem fé é impossível agradar. E a minha fé é o que me faz bater na porta dele. É a minha fé que faz ele levantar. É a minha fé que faz ele se voltar para mim, como disse o salmista. Eu clamei ao Senhor e ele se inclinou em meu favor. Isso é bater. Quando você insiste, quando você vai em direção a ele, quando você usa a sua fé, você faz com que Deus... O salmista disse: eu clamei ao Senhor e ele se inclinou em meu favor. Oh, irmão, que coisa linda é isso. Porque Deus se inclina em meu favor, não é por causa da minha necessidade, mas é por causa da minha fé. A África tem muito mais necessidade que o Brasil. E porque tem gente que morre de fome na África. Porque tem gente em grandes necessidades na África. Porque falta fé. Deus não age por necessidade, age por fé. Porque se ele agir... Eu quero que vocês entendam que Isaías diz assim... Deus fala assim: eu não divido a minha glória com ninguém. Agora a gente não vê muito, mas antigamente, alguns anos atrás, você passava em alguns lugares e estava escrito assim: agradeço a Santo Expedito pela graça alcançada. A pessoa comprava uma casa e estava lá: agradeço a Santo Expedito pela graça alcançada. Porque estava dizendo que aquela casa quem deu foi Santo Expedito. Deus não era glorificado, Deus não era exaltado, porque na cultura católica, Santo Expedito é o santo das causas impossíveis, não é isso? Ou eu estou enganado? Então as pessoas tiravam a honra de Deus e colocavam alguém, a um homem falho. Então Deus não divide essa glória dele com ninguém. Ele quer que você bata na porta dele. Ele quer que você vá até ele. Ele está dizendo aqui, ele está se colocando aqui no lugar de pai. Ele está se colocando no lugar de um
Pai está dizendo: se você, falho como você é, quer dar o melhor para seu filho, imagina Deus. O que Ele tem para você é muito maior, o que Ele tem para você é melhor, mas Ele usa o tempo dEle, e Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Eu preciso continuar insistindo, eu vou continuar pedindo, eu vou continuar buscando, eu vou continuar batendo. Até onde você iria para aquilo que você deseja? Até onde você está disposto? Sim, irmão, a gente está vivendo uma época onde as pessoas não têm tempo para Deus. A gente está vivendo uma época onde as pessoas não têm tempo para entregar para Ele. Tem tempo para tudo, tem tempo para festa, tem tempo para tudo, mas para Deus a gente sempre vai tirar o que é dele para colocar em algum lugar. A gente tem dificuldade em honrar aquele que merece a honra. Quando a Bíblia diz: dai honra a quem tem honra, está se referindo a Deus. Dizer não ao homem, dizer não ao teu chefe às vezes, ao teu patrão. Eu trabalhava para um cara que ele pediu para me mentir uma vez. Fala que eu não estou. Eu falei: vai você, eu não vou não. Você também. Mas ele depositou muita confiança em mim, porque viu que eu nunca ia mentir. Você está aí, irmão? Você está honrando a Deus quando você deixa de fazer aquilo para honrar o homem? Coloque Ele em primeiro lugar. É buscar. A fidelidade é algo tremendo, irmão. Deixa eu te perguntar uma coisa: quem comeu o fruto primeiro foi Adão ou foi Eva? E por que Deus foi primeiro em Adão? Porque Deus não foi cobrar Eva primeiro, foi cobrar Adão? Porque era responsabilidade de Adão orientar e não permitir que ela fizesse aquilo. Deus nos deu uma responsabilidade espiritual. Adão colocou a culpa em Eva: a mulher que tu me deste. Mas Deus cobrou primeiro dele. Nós temos a mania de culpar qualquer pessoa pelas nossas faltas com Deus. O único culpado pelas nossas faltas com Deus somos nós. Porque quando desejamos algo aqui na terra, a gente faz coisas terríveis. A gente acorda cedo, a gente vai atrás, a gente fica em fila. Se falar que você precisa de um emprego X, mas está entregando currículo e tem que começar meia-noite, você vai estar lá. Mas se falar que você precisa acordar, se Deus disser assim: meu filho, acorda 3 horas da manhã, eu quero falar contigo. Ô pai, eu estou tão cansado. E o Senhor entende, porque Deus tem que entender tudo. Pai, eu não vou para o culto porque eu estou cansado, e o Senhor entende. Pai, eu não estou congregando porque está sendo difícil para mim, e o Senhor entende. Pai, eu não estou lendo Bíblia porque está muito complicado, e o Senhor entende. Pai, eu não estou orando porque o Senhor entende. Deus entende que Ele não está sendo o primeiro na sua vida. Deus entende que você perdeu o primeiro amor. Deus entende que Ele não é a primícia. Deus entende que Ele não é o primeiro na sua vida. Por isso que Ele diz: lembra-te de onde caíste. Muitos de nós pensamos que o pecado, que a queda, muitas vezes está em algo que você fez. Mas a queda muitas vezes está em algo que você não fez. Tem muitas pessoas que caíram dentro da igreja sem cometer adultério, sem cometer nenhum tipo de pecado que a gente costuma falar, mas o pecado da omissão, o acostumar com a presença, acostumar com o culto. Quando você acostuma com algo, não tem mais brilho nenhum. Quando você acostuma com alguma coisa, você acostuma comer algo, aquilo não é mais gostoso como sempre.
Quando você acostuma com qualquer coisa, aquilo não gera mais do que gerava antes. Porque nós acostumamos com o culto, porque nós limitamos o culto. Nós não entregamos mais. Quanto mais você entrega, mais você recebe. Se você está aqui só entregando esse tempo, você está cumprindo um número aqui. Mas quando você vem aqui e diz: hoje eu quero mais de ti, Senhor, eu quero que a tua palavra faça um efeito que nunca fez na minha vida. Eu quero que o louvor chegue em mim. Por isso que ele disse: desce a casa do oleiro, eu vou refazer. Tem que eu tenho de desmanchar e fazer de novo. Queira algo novo. Não se acostume com pouco que você já sabe. Não se acostume com um pouco que você recebeu. É uma fonte inesgotável, tem sempre algo mais. É dia após dia, a fonte jorra diariamente. Diariamente ele tem algo novo para você, diariamente ele tem coisas novas para você. Mas se você se acostumar com isso, você vai esfriando a cada dia. É por isso que ele diz: pede, busca e bate. É uma sequência. Hoje é dia de Santa Ceia, mas a gente acostuma com a Santa Ceia. A gente costuma tomar um suco e comer um pedacinho de pão, mas não é isso. A Santa Ceia não representa tomar um pouquinho de suco e comer um pedacinho de pão. Ela representa algo maior. É que você nesse momento sinta que você está fazendo parte do corpo que foi entregue na cruz e do sangue que foi derramado. É que você entenda que a sua aliança está sendo renovada. Simbolicamente você está fazendo parte do sacrifício. Por isso que Paulo diz, por isso que Jesus diz assim: em memória de mim. Lembrar do que já passou. Quando você chega em uma lápide e está assim: em memória de fulano de tal, em memória de ciclano. Por isso Jesus está dizendo: a Santa Ceia é em memória dele. Em memória de quê? Do sacrifício. E toda vez que eu entendo isso, eu estou batendo, eu estou pedindo, eu estou batendo, eu estou buscando, porque eu sei que algo poderoso foi feito por mim, e eu preciso retribuir isso de alguma forma, me entregando, me rendendo. O Cícero falou aqui: eu fui teimoso, mas eu perdi. O que ele quer dizer? Eu me rendi ao Espírito Santo. Sabe o que é se render? Já viu a polícia perseguindo um bandido, um ladrão? E quando ele põe a arma e diz: para, o que é que a pessoa faz? Aí ele diz: de joelho, a pessoa fica de joelho. Mão na cabeça, põe a mão na cabeça. É fazer tudo o que ele mandar. Isso é se render. Se render a Cristo é isso. É fazer tudo o que ele mandar. Isso é se render de verdade. Fazer tudo o que ele pedir para fazer. Isso é se render. Eu me rendo a Cristo quando eu estou disposto a fazer tudo o que ele mandar. Eu estou totalmente sob o comando dele. E bater, insistir, é se render. Sabe, ele sabe da tua necessidade, mas ele quer te preparar para dar muito mais do que você necessita. É muito mais do que você pede, é muito mais da sua necessidade. Deus é um pai. Olha para você como pai. Você olha para o seu filho, qual é o seu desejo? Não, eu quero comprar isso para o meu filho, eu quero que meu filho estude numa escola boa. Nosso desejo como pai é dar o melhor para os nossos filhos. Mas nós que somos maus, pessoas que não estamos nesse corpo corruptível, temos esse entendimento. Imagina um ser tão puro, tão maravilhoso, a bondade em pessoa, a essência da bondade, quer dar muito mais, mas o que falta em nós é se render, é dizer: chega de mim mesmo, não vivo mais eu, mas Cristo. Eu nego a mim mesmo, Senhor. Eu nego a minha vontade, eu nego o meu querer.
Porque quando eu pedir, eu receberei, porque estarei pronto. Quando eu buscar, eu encontrarei, porque estarei pronto. E quando eu bater, a porta vai se abrir, porque eu estarei pronto. Tudo que Deus quer te preparar. E nessa noite se preparar é se render. Se preparar é se entregar e dizer: eis-me aqui, Senhor. Faz o que queres. Como Isaías fez. Quando ele disse: ai de mim, eu vou morrer. Eu vi o Senhor. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E a Bíblia diz que o Senhor envia um anjo que com a tenaz, um alongador de ferro, pega uma brasa vinda do altar e toca nos lábios de Isaías. E logo em seguida o Senhor diz: e agora, quem enviarei? Aquele homem que diz: ai de mim, eu vou morrer. Lábios impuros, habitando no meio de um povo de puros lábios. Quando ele é tocado pelo Senhor, ele diz: envia-me a mim, Senhor, porque eu me rendo, eu estou pronto. Eu me rendo. Nos rendemos a Ti, Senhor. Fique de pé. Vamos nos render a Ele nessa noite. Vamos nos render a Ele. Vamos deixar de teimosia. Quando Paulo diz: duro é recalcitar contra os grilhões. É uma peça pontiaguda que os animais, que era usado para que os animais pudessem continuar andando, e se eles dessem algum tipo de coice, eles iam se machucar. Não adianta lutar contra a vontade de Deus. Se renda. Se renda a Ele. Peça, busque e bata, mas rendido a Ele. Estou aqui, Senhor. Faz de mim o que queres. Muitas vezes a gente é aquele filho desobediente, aquele filho que insiste na nossa própria vontade, no nosso próprio querer. A gente convida o Senhor para entrar nos nossos problemas, mas dificilmente convidamos a entrar nas nossas decisões. E se render a dizer: o que eu faço, meu Pai? Fala comigo. Mostra-me o que devo fazer. Mostra-me como devo fazer. É entender que sem Ele nada podemos fazer. É entender que precisamos dEle. Precisamos insistir nele. Insistir fazendo a vontade dEle. Insistir andando nele. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Dizer: Pai, eu estou aqui nessa noite e coloco diante do Senhor as minhas necessidades. Eu coloco diante do Senhor aquilo que eu estou necessitando, Pai. E a Tua palavra diz que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Eu estou angustiado, necessitado. Por favor, Senhor, age em meu favor. Tenha misericórdia de mim. Você está diante do Pai. Eu quero que você entenda que nesse momento você está diante do Pai. Um Pai que supre, um Pai que abençoa, um Pai que ama, um Pai que cura, um Pai que restaura, um Pai que transforma. Você está diante de um Pai. Lembre-se disso, você não está só, está diante de um Pai. Talvez você, quando fala a palavra Pai, você não sinta muita coisa, porque a sua experiência com seu pai não foi boa. A sua experiência com seu pai não foi as melhores. Talvez o seu pai da terra não supriu as suas necessidades, mas o Pai dos céus, Ele é perfeito. Talvez você está aqui e nunca teve um pai
não teve um contato com seu pai, e por isso tem dificuldade de aceitar Deus como um pai, porque a imagem de pai para você não é uma boa imagem. Mas ele é um pai totalmente diferente, é um pai perfeito, é um pai que cuida, é um pai que ama, é um pai que abraça, é um pai misericordioso. Quantas vezes nós erramos, ele corrige porque ama, mas ele abraça, ele põe você no colo, sim. O pai do filho pródigo é o perfeito exemplo de um pai. Essa parábola Jesus conta e dá o exemplo do pai do filho pródigo como Deus, que recebe o filho cheio de pecado, todo sujo, descalço. Ele abraça, beija, e nem quer nem escutar as desculpas do filho. O que importa é que o filho voltou. Ele não quer nem ouvir o discurso do filho. Para ele o que importa é que o filho voltou. Para ele não importa o que o filho fez lá fora, o que importa é que ele está de volta. Não importa o que você fez, não importa onde você andou, não importa para onde você foi, importa que você está de volta. E quem está de volta recebe anel, roupa nova. Quem está de volta recebe sandálias novas. Por isso nessa noite, muitas vezes nós nos perdemos dentro da igreja. Nós nos perdemos pela falta de entendimento, de saber que temos um pai. Nos acostumamos com o culto, nos acostumamos, é hora do louvor, é hora da palavra, olha o culto, mais um culto, mais um culto. Não, não pode ser um culto e culto, não. Tem que ser de entrega e entrega. Tem que ser de se render e se render. Tem que ser de se derramar e derramar, de se entregar e se entregar. Você não pode vir para mais um culto, você tem que vir para mais uma entrega. Você não pode participar de mais um culto, você tem que participar de mais um rendimento. Eu vou me render, eu vou me render a Ele. Chega, eu fui teimoso por tanto tempo, mas agora eu me rendo a esse Pai. Aqui estou, Pai. Nos entregamos ao Senhor nessa noite. Cuida de nós, Senhor. Somos teimosos muitas vezes. Muitas vezes queremos fazer a nossa vontade, o nosso querer, do nosso jeito. Mas age, Senhor. Age em nosso favor. Tua palavra diz que o Senhor age em favor daqueles que no Senhor espera. E nós esperamos em Ti nessa noite. Que não seja apenas um culto, mas que faça diferença na vida desse homem e dessa mulher. Toca nesse coração, Senhor. Tira toda a culpa, tira toda a altivez, tira, Senhor, todo espírito de fracasso, de derrota, todo medo. Cuida dele agora, cuida dela agora. Toda ação do inimigo contra essas vidas caia por terra. Derrama sobre eles a Tua presença, porque nessa noite nós pedimos sim. Essa noite nós buscamos sim, nós batemos sim. Por isso, Senhor, queremos receber sim. Queremos sim, Senhor. Queremos que a porta se abra nessa noite para cada um de nós. E nos rendemos e nos entregamos ao Senhor nessa noite verdadeiramente, talvez como nunca nos entregamos antes. Vamos adorar a Ele. Dê o melhor da sua adoração, dê o melhor do seu louvor, dê o melhor para Ele nessa noite. Esqueça quem está à sua direita, à sua esquerda. Dê o melhor, o seu melhor, toda a sua atenção. Entregue-se, entregue-se, entregue-se. Você tem um Pai, você tem um Pai. Tão lindo é cada momento.